Gravando. Muito bem, sejam bem-vindos. Estamos dando início aqui ao segundo episódio da série de workshops Arquitetura para um Mundo Sustentável. No episódio de hoje, nós vamos tratar do papel da construção, né, nesse cenário, nesse contexto, a promoção do desenvolvimento sustentável. Vamos entender os benefícios e os custos envolvidos no desenvolvimento de projetos sustentáveis e as oportunidades que o mercado nos oferece, que são muitas, para a gente desenvolver, para a gente se aperfeiçoar, para a gente trabalhar essas oportunidades para o nosso benefício, para o benefício da comunidade, para o benefício do planeta, não é verdade? Então, muitos potenciais e muitos negócios que a gente pode explorar, e a gente vai começar aqui já já no Zoom. Quem está assistindo aqui no Instagram, volto a lembrar, nós estamos no Zoom. Se você quiser receber o link, tem que fazer uma inscrição, solicitar no nosso grupo de avisos, você recebe o link e aí você acessa aqui para acompanhar e também vai ter acesso às gravações, aos PDFs, materiais complementares e tudo mais que está lá na página. Você vai acessar no EcoBuild Fórum, ver todo o conteúdo da programação. São 10 episódios, esse é o segundo. Toda quinta-feira, a partir das 19 horas, estamos aqui trazendo conteúdo, compartilhando com os colegas, para aprofundar e desenvolver o mercado, desenvolver negócios na área da construção sustentável, tá certo? Eu vou começar a compartilhar aqui a apresentação de hoje, do segundo episódio da série. E aqui, deixa eu... Não é, eu tenho que primeiro compartilhar, tenho que colocar aqui em tela cheia. Vamos lá. Ok. Muito bem. Já está compartilhado, vamos começar. Então, vamos lá. A série de workshops Arquitetura para um Mundo Sustentável, que começou na semana passada, tem uma programação de 10 episódios ao vivo pelo Zoom aqui, e hoje nós vamos tratar do papel da construção para um futuro sustentável. A programação se estende por 10 semanas, como eu disse. No dia 25, próxima semana, nós vamos tratar da arquitetura de edifícios de alto desempenho. Daí, na sequência, vamos tratar de fachadas de alto desempenho, depois energias renováveis, depois água e paisagismo, gestão de materiais na construção sustentável, qualidade ambiental dos espaços construídos, edifícios de alto desempenho pelo mundo e, finalmente, o SG no setor da construção. Então, são vários temas e estão organizados, né, de maneira lógica, coordenada e orientada para formar aí uma sequência de camadas de conhecimento, sempre muito ilustrados, né? Vocês vão perceber aqui claramente, com casos reais, com aplicações, para trazer ainda mais sentido para a, a aplicação desses conhecimentos, dessas informações no seu dia a dia. A gente espera colaborar com a sua formação, no intuito de que você possa trazer, se sentir seguro, se sentir segura para atuar nesse cenário, nesse mercado, inclusive impulsionar junto aos seus clientes este nosso mercado, né, da construção sustentável. Então, nesse programa de workshops, vocês têm, fazendo a inscrição completa, quem está assistindo a gravação aqui, se inscreveu para um episódio, pode assistir os demais gravados e os próximos também. Você tem acesso às gravações, tem acesso aos PDFs dos slides, ao e-book Arquitetura Sustentável, como agregar valor aos seus projetos e à carreira. Gostaram da construção sustentável, vai ter grupo do WhatsApp, certificado de participação, uma sessão de orientação comigo individualmente ali para a gente entender o seu momento de mercado, o seu momento de carreira e entender de que forma que nós podemos, inclusive eventualmente com nossos programas de mentoria, auxiliá-los a que vocês possam se aprofundar e se sentirem mais seguros, como eu disse, para desempenhar esse trabalho, para se colocar como especialista. Existem programas de formação de especialistas que a gente desenvolve nos programas de mentoria Green Professional, mentoria Green Expert e ainda Green Master. Chega. E eu vou falar no final sobre isso, para os colegas entenderem essa oportunidade, tá? Que está rolando, os programas estão muito legais e estamos ajudando algumas pessoas a se aprofundarem nesses assuntos, tá bom? Então, nesse episódio de hoje, da série de workshops Arquitetura para o Mundo Sustentável, nós temos os benefícios da construção sustentável, os custos da construção sustentável e as oportunidades que o mercado nos oferece, são muitas, tá? Vamos começar já. Benefícios da construção sustentável, primeira parte, primeira aula. Começando
com o seguinte: a construção, de fato, tem um peso muito grande no mundo no que se refere aos impactos ambientais. É a atividade humana de maior impacto ambiental, extraindo mais de 70% de todos os recursos naturais do planeta. São destinados à atividade da construção. É muito impactante. 30%, há divergências em relação a esses percentuais, 30%, 35% de todas as emissões de gases de efeito estufa no planeta são devidas às atividades da construção. Isso é muita coisa, meus amigos. Significa que boa parte do problema é de nossa responsabilidade. Isso se tratando em relação a CO2, mas também a outros elementos como o metano, o óxido nitroso, o cálcio, o calcário, está no cimento, impactam muito, não só ali no carbono incorporado, na matéria construída, no objeto construído, mas também nas emissões decorrentes da operação, em especial relacionados à energia e a demanda de energia, de energia elétrica no mundo todo. 40% dela é devida aos edifícios, à operação de edifícios, às construções, onde as atividades humanas quase todas acontecem, na verdade, a maior parte, com um crescimento importante aí para os próximos anos. Então, nós estamos falando de algo que é, de fato, fundamental, crucial, para que a gente alcance os chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Que o setor da construção é tão comentado nos fóruns em que se discute, em que essas questões são discutidas, inclusive os fóruns internacionais promovidos pela ONU, como as reuniões da COP, que inclusive terá uma próxima edição realizada em Belém do Pará no ano de 2025. No próximo ano, portanto, estamos aqui falando em 2024, em abril de 2024. Então, a construção tem um peso, como vocês estão vendo aí nesse slide, muito grande. Nós estamos falando de algo que representa aí em torno, como eu disse, de um terço de todas as emissões, ou mais que um terço, e divididos aí entre várias atividades, como a gente está vendo aí, e vários segmentos da nossa atuação, da nossa área de atuação. Então, nós temos no setor residencial, no setor comercial, no setor industrial, nos transportes, e em tudo isso, a atividade, a nossa profissão tem esse impacto direto. Né? Então, a nossa responsabilidade é proporcionalmente também muito relevante, certo? Mas também os potenciais de redução são relevantes. Na medida em que nós podemos promover estratégias, ações para o desenvolvimento de projetos sustentáveis, a gente consegue reduzir emissões de CO2 em volumes importantes. Aí estamos falando de um terço, 40% de reduções de emissões nas operações dos edifícios sustentáveis. Mais de 50% de redução no consumo de energia também é uma meta atingível. Mais de 70%, mais de 80% de redução da geração de resíduos é também uma meta atingível. Mais de 80% em redução do consumo de água é também outra meta. Ou seja, há oportunidades, há potenciais fantásticos de contribuição direta do setor da construção para as reduções de emissões dos países. E quando se fala em redução de consumo, nós estamos também falando de redução de custos operacionais para aquelas empresas, para aqueles empreendimentos, para aquela operação de empreendimentos que frequentemente têm vida útil de muitas décadas. Na verdade, então, são benefícios que se prolongam por muitos anos. Portanto, tem um impacto tremendo nesse processo, nas emissões de CO2. Então, quando se fala de desenvolvimento sustentável, se fala de futuro, necessariamente nós estamos falando de impactos importantes, não é certo? Então, a nossa responsabilidade norte ainda não há no Brasil regulamentação limitando as emissões de CO2 para as novas construções. Mas isso é algo que vai acontecer porque já existe em outros países coisa semelhante, está sendo, gradualmente estão se tornando mais frequentes novas regulamentações que trazem limites às emissões de CO2 das novas edificações em projeto, para serem aprovadas, para serem construídas. Então, nós estamos falando de algo que certamente nos chegará em pouco tempo, tá? Nós estamos falando não é de uma tendência, é de uma
uma urgência e algo que que acontecerá fatalmente, tá certo? Felizmente já há soluções para isso e a gente pode, e esse é o objetivo aqui, desenvolver soluções que trazem benefícios importantes como aqueles que eu comentei agora, e já os edifícios sustentáveis que existem já no Brasil, e não são poucos, o Brasil é um dos países que mais se destacam na quantidade de empreendimentos certificados no mundo. Esses edifícios já dão exemplos e estão apresentando resultados que nos conseguem hoje proporcionar uma economia de consumo de energia para o país equivalente a uma Itaipu de potência de energia economizada a cada ano. E Itaipu, meus amigos, foi por muitas décadas, desde a sua início de operação, lá nos anos 80 ainda, até os anos 2000, até o ano 2008, não falha a memória, a maior usina hidrelétrica do mundo, até que foi inaugurada uma outra ainda maior na China. Três Gargantas chama da China, que é a maior do mundo hoje em dia. Mas, assim, nós estamos falando de uma estrutura gigantesca e esse é o volume que já se economiza hoje por ano com os edifícios sustentáveis que já existem, estão em operação no Brasil. Estão entendendo? Então, já existe um caminho, existe um mercado. É esse mercado, disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um mercado que já existe, está consolidado e representa muitas e nos traz muitas oportunidades. Você que está assistindo isso aqui é arquiteta, é engenheiro, trabalha no setor da construção, cara, fique atento, fiquem atentos para as oportunidades que o mercado da construção traz. E nós estamos falando de quaisquer tipologias, quaisquer projetos podem se tornar, devem se tornar sustentáveis. Mesmo uma casa, mesmo uma unidade unifamiliar, tá entendendo? Mesmo um apartamento, os interiores podem se tornar sustentáveis. Você tem em mãos, se você faz projeto, você tem em mãos o poder de influenciar positivamente o futuro das próximas gerações. E se você tem o poder, tem o conhecimento, tem a capacidade, você tem, na minha opinião, modesta opinião, obrigação de fazê-lo. Quanto mais conhecimento, mais experiência se tem, maior a nossa responsabilidade em compartilhar e aplicar este conhecimento. É assim que eu vejo. E é isso que nós fazemos aqui na consultoria, na EcoBuilding, nos projetos que nós realizamos de consultoria para a certificação de empreendimentos sustentáveis, também nos treinamentos, nos programas que fazemos de capacitação, como inclusive esse workshop que você está participando, está assistindo, como também nas mentorias, nos programas de desenvolvimento de aplicação de conhecimento através do assessoramento aos colegas na sua formação para aplicação desses conceitos nas suas práticas profissionais, que é o que a gente desenvolve nos programas de mentoria Green Professional, Green Expert. Tá bem? Isso tudo tem o objetivo de fortalecer na sua atividade profissional o conceito da sustentabilidade por meio de uma estratégia que eu chamei de sustentabilidade possível. A sustentabilidade possível é o que funciona, é o que vira, é o que dá certo. Não é o melhor que existe, mas é o melhor que a gente consegue fazer para cada caso. Tá certo? Eu já tive a oportunidade de trabalhar em projetos diversos, de grande complexidade, de grande volume, de grandes orçamentos, projetos bilionários, inclusive, como foram arenas para a Copa do Mundo, por exemplo, como são alguns projetos na área industrial, na área comercial, que eu tive a oportunidade de trabalhar, mas na minha consultoria nós trabalhamos com projetos quaisquer, projetos normais, projetos que não são especiais, projetos que não são espetaculares, projetos que não têm orçamentos fantásticos, entendeu? E desenvolvidos por equipes normais, com projetistas normais. Ou seja, você também pode, e a gente consegue te auxiliar, seja na consultoria, diretamente ali, mão na massa no projeto, seja na mentoria, capacitando você, a sua equipe, para desenvolver esses projetos. Tá certo? Então, fique atento, siga por aqui, porque há muitas oportunidades para desenvolver esse tripé da sustentabilidade. O tripé que vai trazer resultados econômicos para o seu projeto, para o seu cliente, para o projeto que você está realizando, também sociais para a comunidade onde está envolvido, para as pessoas envolvidas no trabalho, na operação, na realização, e também, evidentemente, ambientais para o planeta. Aí os benefícios ambientais não são só locais, são também locais, evidentemente, mas também são globais, na medida em que a gente fala em redução de emissões de CO2, redução de impactos ambientais e diversos. Então, nós estamos falando do tripé completo da sustentabilidade. Além disso, na medida em que a gente propõe soluções que vão promover menores consumos de energia, de água, vamos também promover redução de custos operacionais. E
E também promover mais qualidade dos espaços construídos, qualidade para as pessoas que vão trabalhar, que vão viver, que vão desempenhar suas atividades nessas construções. E esses resultados vão valorizar o imóvel, valorizar o negócio, valorizar o empreendimento. Esta valorização, por sua vez, representa o quê? Oportunidades de agregação de valor aos negócios, agregação de valor aos negócios dos nossos clientes. Então, há muitos ganhos que você pode e deve proporcionar para o seu negócio, para o seu projeto, para o seu cliente, na medida em que, se você está desenvolvendo um projeto de um ambiente educacional, por exemplo, uma escola, uma universidade, de mais qualidade, um projeto sustentável vai trazer benefícios, inclusive acadêmicos, para os participantes, para os estudantes e professores daquela instituição de ensino. Numa instalação para a saúde, no hospital, você vai ter redução de tempo de internação, porque os ambientes favorecem o bem-estar, favorecem qualidade no acompanhamento daquelas pessoas envolvidas, às vezes você tem melhor, se recupera mais cedo. Tá certo? É um benefício real, importante. Nos escritórios, aumento de produtividade. Na indústria, aumento de produção. No comércio, aumento de vendas, porque as pessoas permanecem mais tempo, se sentem mais confortáveis, ou seja, pessoas felizes, pessoas satisfeitas, além de viverem mais, viverem melhor, compram mais, consomem mais, produzem mais, desempenham melhor as suas atividades físicas e mentais, atividades intelectuais, inclusive, aumentando a produtividade em escritórios e instalações diversas quaisquer. Portanto, nós estamos falando de edifícios, green buildings, edifícios sustentáveis, que, além de reduzir consumo de energia, reduzir consumo de água, também geram menos resíduos e promovem espaços mais saudáveis e confortáveis para as pessoas, promovendo aí satisfação das pessoas com a qualidade do ar, qualidade da iluminação, por exemplo. Então, quando a gente olha para esse cenário e considera os riscos envolvidos ali que as empresas têm que lidar, que são relacionados aí, por exemplo, a riscos regulatórios, como já antecipei, com legislações que já estão surgindo e com as quais a gente vai ter que lidar em breve. Já estamos lidando em diversos cenários com legislações ambientais. A legislação ambiental brasileira, inclusive, é bastante avançada em vários aspectos. Então, existem riscos regulatórios, existem riscos de mercado, estão relacionados aí à competição propriamente, porque se o cara não tem um empreendimento que tem essas características e o vizinho, aquele mais próximo, acaba promovendo, desenvolvendo um empreendimento que tem propriedades, que tem características de sustentabilidade e que tem vantagens, digamos assim, do ponto de vista operacional, esses empreendimentos, eles acabam ganhando maior visibilidade no mercado, eles ganham vantagens competitivas. E isso significa que há um risco, portanto, de mercado, o risco de ficar para trás do concorrente. Em relação a riscos tecnológicos, há diversos, na medida que a gente tem a obsolescência de soluções. Na pandemia, nós vimos aqui diversas soluções que tradicionalmente eram utilizadas foram passadas para trás, na medida que passamos a necessitar de mais limpeza de filtros de ar-condicionado, por exemplo, de programas de limpeza e manutenção, de operação de instalações, com produtos que sejam menos nocivos às pessoas, que promovam asepsia, que promovam a higiene, ou seja, que tragam garantia de não transmissão de doenças aéreas, por exemplo, para as pessoas em ambientes fechados, climatizados artificialmente. Então, existem riscos tecnológicos também. Existem riscos físicos, na medida em que há, por exemplo, questões de ergonomia, questão de qualidade do espaço de trabalho, e há, inclusive, no Brasil, legislação, a nossa legislação de trabalho prevê regulamentação para a qualidade desses espaços, em relação à qualidade acústica, qualidade com conforto térmico, o conforto lumínico, a ergonomia, a acessibilidade, são questões físicas. Então, são critérios que, não atendidos, eles trazem riscos importantes para as empresas. Então, quando a gente trata essas questões de maneira abrangente e aborda cada uma delas de maneira técnica, adequada, dando soluções adequadas, a gente previne esses riscos para as empresas. Isso tem um valor importante para o nosso trabalho, para os nossos clientes. Vocês entendem? Então, nós estamos falando de benefícios que vão muito além daqueles diretos ali, funcionais, operacionais. E quando a gente trata de questões ambientais, a gente está falando de aspectos que são também consequências globais. E essas regulamentações, os riscos, os riscos legais ou regulamentares, eles estão progressivamente aumentando à medida em que novos regulamentos vêm sendo criados em vários países e são replicados gradualmente por outros países.
E então a gente tem visto, já há no Reino Unido, por exemplo, na Alemanha também, no Japão, regulamentação limitando as emissões de CO2 para as novas edificações a serem construídas e entrando em operação nos próximos anos, as emissões de CO2. E isso é um exemplo que tem trazido resultados fantásticos para esses países no atendimento aos seus compromissos de atendimento aos acordos assinados, por exemplo, no Acordo de Paris de 2015. Então, esses países que estão mais comprometidos, essas resoluções, esses regulamentos têm impulsionado o desenvolvimento de edificações de melhores desempenhos. Então, e aqui no Brasil ainda estamos um passo atrás, porque existem regulamentações, mas ainda são de aplicação voluntária. Existem certificações, existem diretrizes que podem ser seguidas, mas ainda com um nível de obrigatoriedade ainda bastante limitado. Então, por exemplo, o PBA Edifica, de eficiência energética, etiqueta brasileira, Programa Brasileiro de Etiquetagem de Eficiência Energética de Edificações, ele só é de aplicação obrigatória para edificações públicas federais a partir de 2.000 metros quadrados novos ou em reforma. Este mesmo programa será obrigatório para quaisquer novas edificações maiores que 500 metros quadrados, inclusive residenciais, quaisquer, proximamente. Não se sabe exatamente quando, mas o programa foi criado em 2009 para se tornar obrigatório. Era para ter sido tornado obrigatório já em 2012. E isso não aconteceu, adiaram para 18, depois adiaram, não sei para quando, mas isso certamente vai acontecer. Nos países onde esses programas de etiquetagem de eficiência energética são obrigatórios, as reduções de consumo foram dramáticas e rápidas, porque isso obrigou a que os profissionais tivessem que se desenvolver e se aperfeiçoar para ofertar soluções integradas de projetos eficientes para serem aprovados. Isso gera uma demanda importante para a gente, né, nós profissionais da área. Então, estejam atentos, porque essas coisas vão rolar. E aí, quando você leva essas aplicações, essas soluções para o mundo corporativo, para o mundo dos negócios, aí você informa, você traz números, dados, indicadores que comprovam que, e há muitos por aí, e a gente pode compartilhar, inclusive, essas informações com os nossos clientes, portanto, são oportunidades também para agregação de valor para o nosso trabalho, você trazer indicadores que fazem relação direta entre a qualidade dos espaços construídos e os benefícios que as pessoas, para as pessoas, que habitam e trabalham nesses ambientes. Por exemplo, o benefício de aumento de capacidade de memória, capacidade de processamento de informações complexas, tempos de internação em instalações hospitalares, maior produtividade em ambientes acadêmicos, maior produtividade em ambientes de escritórios, maior volume de vendas por metro quadrado na área comercial, como já comentei aqui, por conta dos benefícios da qualidade dos espaços, em iluminação, em acústica, em conforto térmico, em renovação de ar, espaços que trazem contato com a natureza, biofilia, ou seja, há vários benefícios dos quais a gente pode, com os quais a gente pode lidar para oferecer soluções para agregar valor desta forma aos nossos projetos para os nossos clientes. Está entendendo? Nós vamos passar por vários deles aqui. Em relação aos benefícios ambientais, nós temos a redução das fontes de uso de recursos naturais novos, né, virgens, redução da geração de resíduos, temos a redução do consumo de água, a redução da geração de partículas em suspensão no ar, a redução da geração de gases de efeito estufa, e nós estamos falando de reduções importantes, aí superiores a 1/3, tá certo? E redução do consumo de energia também, o que, por sua vez, também se reflete em redução de emissões. Então, há benefícios ambientais importantes. Há benefícios também para as pessoas, a redução, por exemplo, de transmissão de doenças respiratórias, a transmissão de fadiga, de redução de fadiga, de afastamento por estresse, por exemplo, existe a OMS, a Organização Mundial da Saúde, recentemente regulamentou uma doença que chamou de burnout, síndrome de burnout, ou seja, o esgotamento profissional. O sujeito não aguenta. Isso é um sintoma do século XXI, é uma doença do século XXI. A síndrome do burnout tem a ver com isso. Então, se você cria ambientes mais agradáveis, mais confortáveis, espaços onde as pessoas possam se socializar, possam relaxar, possam ter os seus momentos, acabam se tornando mais produtivas e mais saudáveis, e acabam se relacionando melhor com as empresas onde trabalham, acabam valorizando mais os espaços, valorizando as empresas, reconhecendo, criando mais identidade, mais engajamento
com a própria empresa onde trabalha, ou seja, isso tudo traz mais produtividade, além de saúde para as pessoas. Em relação aos benefícios materiais, ambientais, já comentei aqui, em relação a impactos diretos ali no meio físico, local ali, redução do espalhamento urbano, promoção do habitat natural, redução do uso de automóveis, por exemplo, com o favorecimento de soluções de transporte de uso coletivo ou individual de baixo impacto, né? Por exemplo, promovendo áreas caminháveis, promovendo bicicletário, ciclovias, condições para as pessoas se mobilizarem sem ter que usar automóvel, redução da poluição luminosa, da poluição acústica urbana, a redução aqui em energia e água, redução de consumo direto e redução de emissões. Então, são muitos os benefícios que trazem, por outro lado, aí, resultados econômicos, que são também importantes, e, na verdade, são eles que justificam os investimentos. Né? As tomadas de decisão, em qualquer setor, mas especialmente na nossa área, elas são muito fundamentadas em critérios econômicos. Né? Então, por mais importantes e necessários que sejam os benefícios ambientais, as decisões são tomadas sempre por critérios econômicos. Não é certo? A colega Tatiana está aqui acompanhando, a Gisélia também, bem-vindas, vocês. Nós estamos fazendo as gravações aqui, né? Obrigado, Tati. Legal. Esse workshop ele fica gravado, né? Então, eu faço essas sessões, as pessoas acompanham depois da gravação, né? Então, por isso a gente segue aqui, mas se você quiser ficar, comentar, vocês podem ficar à vontade, tá bem? Os colegas também, os demais que estão assistindo aqui, os episódios anteriores e também os posteriores estarão todos disponíveis aqui na plataforma, tá, pessoal? Então, vocês que estão acessando agora vão poder acessar os demais episódios também na plataforma aqui, através da inscrição no acesso completo, tá? Então, retomando aqui. O setor, como eu disse, da construção, então a gente tem muita responsabilidade. A nossa responsabilidade nesse processo é muito grande, né? E de promover melhores negócios, né? Então, existe agregação de valor importante, tanto para quem desenvolve o empreendimento, para o incorporador que põe o dinheiro no negócio para desenvolver o empreendimento, para o locatário, que vai ser o usuário daquele empreendimento por décadas, eventualmente, das pessoas envolvidas ali no dia a dia, na operação do empreendimento, e também para aquele proprietário, que vai ser, de fato, aquele que vai se beneficiar mais da valorização desse empreendimento, né? Da valorização, das reduções das taxas de vacância, do aumento das taxas de locação, não é verdade? Então, existe uma agregação de valor importante para a propriedade, tá certo? Então, não só o investidor que vê o resultado no lançamento, na corporação imobiliária, mas o proprietário, aquele que adquiriu o imóvel, também vai se beneficiar dessa valorização, tá certo? E isso vale, inclusive, até, o mesmo conceito vale até para residências. O casal, o proprietário que investe na construção de uma casa, seja para a primeira residência, segunda residência, de campo, de praia, etc., ele mesmo sendo um usuário eventual, ele também gosta de economizar, também em consumos, em condomínios, etc., e também gosta de valorização do imóvel, mesmo que não seja uma construção que seja pensada para venda, existe uma valorização. Os casos que nós já realizamos de casas sustentáveis certificadas por nossa consultoria pelo sistema GBC Casa, por exemplo, todas elas foram ofertadas no mercado com sobrevalor na venda. Receberam ofertas fantásticas de venda com valores acima de mercado por conta da qualidade e da credibilidade que uma certificação traz para aquela construção, para aquele empreendimento. Então, nós estamos falando de um bom negócio, ok? Nós estamos falando de valorização do empreendimento, estamos falando nos escritórios, ali nos empreendimentos corporativos, de aumento de taxa de ocupação, porque eles alugam mais fácil, porque eles ocupam, as empresas saem menos facilmente. Então, você tem taxas de locação mais valorizadas e redução de custo operacional. Isso a gente vê em vários casos. Os empreendimentos que são mais caros para serem alugados ou comprados no alto padrão, por exemplo, ali na região da Faria Lima, em São Paulo, na Marginal Pinheiros, por exemplo, na Carlos Gomes, em Porto Alegre, ou no Batel, lá em Curitiba, no centro do Rio de Janeiro, aqui mesmo, estou em Salvador, né? Na região da Crino Neves, em Salvador, no bairro de Meireles, em Fortaleza, em Brasília também. Ou seja, em todas as cidades há regiões valorizadas em que há empreendimentos de mais alto padrão, e nesses casos, nesse segmento de empreendimentos de alto padrão, essa competição é tremenda. E o diferencial, quando o cara entra com um empreendimento de alto padrão, e se ele não for um empreendimento certificado, se ele não for um empreendimento sustentável, ele já, de cara, de saída, ele vai disputar a Série B do mercado imobiliário.
Ele não vai alcançar os melhores valores de locação, os melhores valores de venda do metro quadrado. Tá entendendo? É uma condição sine qua non já. Nós estamos falando de algo necessário, tá entendendo? Mercadologicamente falando, em função dessa agregação de valor que você obtém para vender melhor, mais caro, só que por conta do custo operacional mais barato. Tá certo? Nós estamos falando de um negócio que custa mais para ser adquirido, mas ele custa menos, custa metade no custo operacional no dia a dia. 50% menos na taxa condominial. Quando você joga isso no tempo, para uma locação de décadas, isso faz muita diferença, é isso que as grandes empresas buscam nesses contratos de imóveis para esse mercado. Então, isso vale para outros mercados também, tá certo? Nós estamos falando de algo multissetorial, perfeito? Ok, e quanto custa, então, para fazer essa coisa toda acontecer? Quanto custa para proporcionar esses benefícios todos que nós vimos aqui? É o assunto da nossa próxima aula, que nós já vamos emendar aqui direto. Aqui não tem parada, tá? Vamos emendando aqui. Aula 2, os custos da construção sustentável. Os colegas que estão assistindo, vocês saberiam estimar quanto custaria mais um edifício sustentável em relação ao tradicional, considerando todos esses benefícios que nós vimos aqui já? Comentem aí, por favor. Pode pôr no chat. Quantos por cento a mais pode custar um edifício sustentável em relação ao tradicional? Quantos por cento a mais pode custar o edifício sustentável em relação ao tradicional? 30%? 40%? Quem, 30? quem dá menos? Eu estimo 30, não faço ideia, não. Vou comentar, Gisele. Já agora aqui, ó. Pode não custar nada a mais. Pode não custar nada a mais. Grandes empreendimentos são realizados com custo adicional para serem sustentáveis próximos de zero, menos de 1%, menos de 0,5%, 0,025%. Há casos diversos realizados dessa forma, no mundo, no Brasil também, tá certo? Em geral, nós temos um custo médio adicional para empreendimentos certificados no mundo em torno de 2%. A maioria dos casos está com custo adicional de 2%. São grandes empreendimentos em boa parte dos casos. Quanto maior o empreendimento, menor o custo adicional. Quanto menor o empreendimento, proporcionalmente maior será o investimento adicional para se alcançar esses resultados. Então, para uma casa, nós estamos aí na ordem dos 10%. Para uma unidade, para uma casa. Para um empreendimento de grande porte, as taxas, aí, o custo adicional pode beirar o quase zero. Tá certo? Isso, é isso aí. Exatamente. Muito bem. Ok, pessoal. Então, isso agora, como é que isso pode acontecer? Como é que isso se viabiliza? Não é do nada, né? Tem que ter controle, tem que ter processo. O ideal é que a gente tenha que a gente mude um pouco a mentalidade do tomador de decisão. Esse é o ponto crucial. E na minha experiência, ao longo dos anos, aí com centenas de casos realizados de consultoria em projetos de empreendimentos sustentáveis, eu já lidei com clientes de perfis diversos, tá certo? Clientes experientes, com alto nível de consciência, clientes com muito capital e pouca informação, clientes com muita informação, pouco capital, clientes com muito capital, muita informação, ou seja, todo cenário possível. E em todos os casos, ou quase todos os casos, o que a gente mais vê é a preocupação fundamental, assim, primeira e quase exclusiva a preocupação que os caras têm com o custo inicial, com o custo de implantação. A engenharia brasileira, e nesse mercado, nós estamos falando de algo em que os tomadores de decisão têm, na maioria dos casos, formação na área de engenharia. A engenharia brasileira, a Gisélia pode comentar, se for o caso, tem tradicionalmente a mentalidade de redução de custos. Os engenheiros brasileiros são formados para pensar em redução de custos a todo custo. E isso traz algumas questões, algumas dificuldades, porque quando a gente traz esses benefícios todos que nós estamos falando aqui, eles têm que ser considerados no tempo, porque isso vai trazer para a tomada de decisão variáveis operacionais e não apenas relacionadas à questão do investimento inicial, porque os benefícios vão se reproduzir ao longo de décadas.
Então, quando a gente traz esses benefícios a custo presente, valor presente, isso tudo se torna irrelevante, o custo inicial, tá certo? Quando a gente vai comprar um carro, por exemplo, você certamente vai pensar no consumo dele, certamente vai pensar no custo das peças, da manutenção, vai pensar no custo do reparo, vai pensar no custo da revenda, vai pensar no custo do seguro. Tudo isso vai entrar em consideração na tomada de decisão, inclusive até eventualmente antes do valor de aquisição daquele carro. Não é verdade? Não é certo isso? Vocês concordam comigo? Verdade. Pois é. Então, quando a gente tem a tomada de decisão embasada em aspectos operacionais e de manutenção e operação, a gente traz a questão do custo da implantação para um nível de relevância secundária, claramente. Tá certo? Então, nós temos que pensar, quando se fala em tomada de decisão que requer investimentos, nós temos que pensar em 5 variáveis de composição de custo. As 5 variáveis são custo de aquisição, custo de operação, manutenção, reposição e reparo. Repito, são 5 variáveis de composição de custos: aquisição, manutenção, reposição, operação, manutenção, reposição e reparo. Aquisição, operação, manutenção, reposição e reparo. Se a gente coloca essas variáveis na tomada de decisão, o custo de aquisição passa a ser praticamente irrelevante. Passa a ser uma variável operacional. Temos o recurso ou não temos recurso? Essa é a questão, ponto. Mas o que você precisa pensar é quanto vai custar ao longo do ciclo de vida. Daí a importância do assunto que a gente estava falando, inclusive, na mentoria, ontem com a turma que está fazendo a mentoria Green Professional, a importância da gente tratar do ciclo de vida, das construções, dos materiais que a gente promove, que a gente especifica. Porque esse ciclo de vida não começa só na hora que você passa a utilizar o material. Ele começa lá na origem, nos insumos, na produção deste material. Começa na extração do minério, na extração do recurso natural, na extração, na energia consumida no processo de produção, e vai até a produção em si, a comercialização, a distribuição, o transporte. Está entendendo? Então, por exemplo, se você utiliza madeira certificada, madeira de origem legal, com documentação de origem florestal, DOF adequado, até com selo de sustentabilidade FSC, FSC Brasil, Serflor, você tem garantia de que aquela madeira não só é de boa origem, como inclusive é de manejo sustentável. Legal, muito bem, muito bom, parabéns. É isso aí que tem que fazer, beleza. Agora, essa madeira que você tá comprando para utilizar numa construção na Bahia, e ela vem de Rondônia, em estradas de qualidade média para ruim na maior parte da viagem, em caminhões a diesel, tá entendendo? Esse é um processo que não pode ser sustentável, não é sustentável, mesmo você utilizando madeira responsável, legal e certificada. Tá entendendo? Então, quando você faz uma análise, um ACV, análise do ciclo de vida do processo, mesmo a utilização de materiais preferíveis, traz, eh, traz dificuldades, traz limitações técnicas quando se considera os impactos do processo. Colega Cazé, que acabou de chegar agora, bem-vindo. Ontem mesmo comentávamos, encontrei com o Cazé por acaso andando, caminhando aqui na rua, falávamos sobre essa questão dos impactos da construção. Então, assim, esse exemplo que eu acabei de dar agora, por exemplo, da madeira sustentável, você usar madeira sustentável é recomendável. Ok, tem DOF, tem FSC, certificado, mas se ela vem de Rondônia em caminhão a diesel, o processo não é sustentável. Você percebe? Então, você quebra essa equação. Então, a gente tem que pensar de maneira mais holística, de maneira mais abrangente e de maneira a que se considere o ciclo de vida e não apenas o custo de implantação. Tá certo? Então, recapitulando, para quem chegou agora, isso é importante, nós temos que pensar nas 5 variáveis de composição de custo, que eu repito para reforçar: aquisição, operação, manutenção, reposição e reparo.
E aí, a conta do o valor que é atribuído ao custo de aquisição passa a ser relativo, passa a ser praticamente desprezível, porque, e aí a gente, trazendo essas variáveis para análise, para tomar a decisão, o custo para se produzir empreendimentos sustentáveis, o custo adicional para se produzir empreendimentos sustentáveis, se torna desprezível, se torna praticamente perto de zero para empreendimentos de grande porte. Quanto maior o porte, menor esse custo adicional. Quanto menor o empreendimento, maior um pouco o custo adicional relativamente. Mas ainda assim, nós estamos falando de um cenário em que a maioria dos empreendimentos certificados no mundo inteiro, inclusive no Brasil, obtém esse resultado com 2% de custo adicional em relação ao valor da obra. Só que isso traz um benefício importante de agregação de valor que suplanta em muitas vezes esse custo adicional de obra, inclusive valorizando o VGV, o valor geral de vendas, acima de 5%. Então, você tem um ganho muito grande, e quando se fala em empreendimento de grande porte, estamos falando de milhões, 1%, 2% são milhões, muitas vezes. Está entendendo? E o cara, às vezes, não tem essa percepção de oportunidade que a gente traz para ele com a aplicação de uma certificação, que vai trazer um pequeno custo adicional, mas um grande benefício, não só direto, como ao longo de toda a vida útil. Por isso, eu comentei sobre a questão da CV. Esse é um gráfico que ilustra o que eu acabei de comentar, eu pesquisei, perguntei aqui a Gisélia pediu para voltar aqui o slide do percentual. Olha aqui, Gisele, são esses os percentuais, tá? Previstos para custos adicionais da construção sustentável para empreendimentos certificados LEED. Isso ainda são dados dos Estados Unidos, mas se refletem exatamente aqui no Brasil também. Eu vou mostrar aqui também, ó. Os empreendedores brasileiros foram perguntados, pesquisados sobre quais seriam a expectativa que eles teriam para os custos adicionais para empreendimentos sustentáveis no Brasil. Em geral, aqueles que nunca fizeram indicaram que, em média, 17% haveria de custo adicional. Enquanto que, na prática, os que já fizeram já sabiam que o custo adicional médio é de 2%. Então, nós temos um gap aí, uma diferença grande entre a realidade e a impressão que o mercado tem em relação aos custos adicionais para se implementar a sustentabilidade, para se realizar empreendimentos sustentáveis. E isso vale também para o Brasil, e há casos aqui também. Ó. A gente tem uma pesquisa realizada pelo colega Milton Leite, lá na Politécnica da USP em São Paulo. Ele desenvolveu, avaliou vários empreendimentos certificados até então no país, metade do universo total, portanto, a amostragem para além de estatisticamente confiável, e ele identificou o cenário muito semelhante. Identificou que, de fato, o custo adicional da obra é a principal barreira para os investidores, e que esse custo adicional pode variar de 1,6% a 8%, sendo que a maior parte da incidência está na casa dos dois, já vou mostrar no próximo slide, e que esse custo adicional poderia alcançar, na média, 17,5%, ou seja, batendo exatamente com a pesquisa realizada lá no USGBC para os Estados Unidos. O nosso dado aqui no Brasil é semelhante, batendo quase em cima da mesma forma. E olha aqui o gráfico que a pesquisa do Hamilton apresentou. A maior parte dos cento e poucos dos 200 casos realizados até então, naquela ocasião, estavam ali no custo adicional na faixa do 0 a 2%. E de 0 a 4, nós estamos falando aí de um cenário aí de mais de 85% dos empreendimentos certificados no país. Tá certo? Diga, Gisélia, fica à vontade, pode comentar. Professor, e eu gostaria de saber, assim, você falou sobre a economia. É, e a longo prazo, assim, quanto seria, com relação ao financiamento? Em algum momento você falou que os financiamentos podem chegar a 15%, né, de desconto com relação a valores, eh, de empreendimentos sem a certificação. Agora, porque eu acho que um dado interessante seria a gente apresentar em valores, né, algumas economias que o, o edifício, né, certificado, a casa certificada, teria a longo prazo, com essas economias de eficiência energética, Perfeito. de água. Sim, exatamente, Zé. É disso que nós falamos aqui no iniciozinho. Talvez você não estivesse aqui ainda quando nós falamos. Aqui, ó, tem uma ordem de grandeza das economias que você pode proporcionar com os empreendimentos certificados. Olha aqui, ó. Em relação à redução do consumo de energia, mais 50%. Em relação a emissões de CO2, 40%. A água dá para ir a 80%, quase 90%. E resíduo também, né? Tendendo a zero.
a emissão de resíduos, a geração de resíduos. Então, esses benefícios todos, quando você joga na escala do tempo e põe custo operacional disso, essa redução de impacto e de custos é tremenda. É tremenda. E em relação à redução da taxa de financiamento, no Brasil, normalmente, as taxas estão na casa de 10% anual. Quando a gente põe, quando a gente propõe uma redução de 20% sobre a taxa, nós estamos falando de 2% do custo final, redução de 2% de custo financeiro. Se você pega um empreendimento, por exemplo, o cara vai fazer um empreendimento de 20 mil metros quadrados, ele vai gastar 3 mil reais no metro quadrado, vai fazer um empreendimento de 60 milhões, ele vai financiar junto a um agente financeiro 80% disso, nunca é 100%, 80% ele vai financiar 50 milhões, e nós estamos falando de uma redução de 2% sobre esses 50 milhões, nós estamos falando de 1 milhão. Está entendendo? Nós estamos falando 1% é 500 mil, 2% é 1 milhão. Então, nós estamos falando de uma redução de custo financeiro de 1 milhão de reais. Apenas porque o cara está desenvolvendo um projeto sustentável, que tem a certificação, ele apresenta o projeto junto ao banco, obtém uma redução de 20% da taxa de juros, ou seja, sobre os 10%, a redução de 2% e 2%. Você entendeu, Casé, o raciocínio? Então, é uma Sim, economia sim, que estou acompanhando. o cara não precisa tirar a mão do bolso para economizar 1 milhão. Está entendendo? Apenas por ele adotar uma certificação que vai custar 200 mil. Está entendendo? Ou seja, ele vai gastar 60 milhões de empreendimento, está entendendo? Vai financiar 50, ele vai ter um VGV de 120, está entendendo? O VGV é 2 vezes o valor da obra. Se ele vai ter um VGV de 120, ele vai gastar. Por que ele vai economizar 200 para ter o benefício de ganhar 1 milhão, de economizar 1 milhão no custo financeiro? Se ele vai vender por 120 no final, milhões. Está entendendo? Então, é uma escala de valor que não faz sentido o cara fazer essa conta, entendeu? Por que não gastar os tais 200? Esse é o serviço, essa é a qualidade, o valor que a gente agrega no nosso trabalho, na consultoria e sustentabilidade. E os caras não percebem essas oportunidades. Tá entendendo? Você vai fazer uma escola sustentável. Não sei se o Casé faz escola, quem faz. Tem o colega Fábio, até falou que acompanharia aqui, não acompanhou. Não está aqui ainda. O Fábio faz escolas, por exemplo. E a gente faz. Eu tive cliente aqui, inclusive, o Colégio Anchieta, em Salvador, foi meu cliente. A gente fez uma consultoria para eles, para uma nova unidade deles lá. E um dos pontos-chave que o proprietário comentou quando a gente estava comentando sobre o processo de certificação foi o fato de que a gente poderia propor, um dos itens que tem lá, quando se fala em qualidade do ar, é a medição do nível de CO e CO2 dentro das unidades, né, das salas de aula. E isso significa que a gente vai garantir. Para que a gente vai medir CO2 na sala de aula? Para garantir renovação de ar adequada em ambiente climatizado. Porque nesses colégios, a maior parte do tempo se utiliza ar-condicionado na sala de aula. Aí a gente fala, e eles têm muita reclamação com a qualidade do ar. Então, se a gente garante a qualidade do ar com renovação, de forma que os níveis de CO2 nunca alcancem patamares elevados, a gente garante que o aluno vai ter mais concentração, não vai ter perda de atenção, o professor vai estar mais concentrado, vai estar mais motivado, vai se cansar menos, vai se desgastar menos, ele vai ter também uma acústica melhor, ele vai se desgastar menos a sua voz, ele vai render para produzir mais, o aluno vai aprender mais, então você tem ganho de rendimento acadêmico, 20% de melhora no rendimento acadêmico do discente e 20% de ganho de produtividade do docente no ensino. E ainda a qualidade do ar vai trazer a redução de transmissão de doenças transmissíveis aéreas. Então, o que acontece? O sujeito, aí, quando nós falamos isso, são 2 sensores CO2 para automação do sistema de ar-condicionado para gerenciar o volume de renovação de ar, né? O volume de ar variável, VAV, com automação, com sensores de CO2. E aí, o que acontece? A gente tinha colocado esse item como duvidoso, mas o proprietário falou: não, você não tem noção da quantidade de queixas de mães e pais que vêm para mim falando que o filho tem rinite, tem bronquite, tem, sei lá, asma, não sei o quê, e o coleguinha chega gripado, dá um espirro, e o moleque diz que pegou a gripe por causa do colega do lado, não sei o quê, e os pais vêm reclamar comigo aqui. Então, pode botar esse negócio. Vamos, não importa, quanto custa, não importa. Pode colocar. Quero CO2, quero medição, ninguém vai poder encher o saco mais com transmissão de negócio de rinite e asma na minha escola.
e foi assim que foi feito. Resultado, é um benefício de qualidade que a gente é secundário em relação ao benefício da redução de consumo de energia, né? Mas que tem um fator importante na tomada de decisão por parte do empreendedor, do investidor, tá certo? Então, são muitos os benefícios. Em escolas, por exemplo, pegando esse gancho aqui, esse dado aqui é uma pesquisa dos Estados Unidos, você vê aqui dezenas de escolas certificadas, são Green Schools, certificadas no processo de certificação LEED for Schools, especificamente, foi o que nós utilizamos aqui para o Anchieta também. Você tem custos adicionais na ordem de, na média, vários casos de 0%. Cost Premium, tá vendo aqui? Ó? Cost Premium, isso aqui é custo adicional. Na média, 1,6% de custo adicional. Para uma redução do consumo de energia de média de 33% e redução do consumo de água, water savings, também na mesma ordem de grandeza, um terço. Ou seja, o cara investe 1,6% a mais para ter um terço de redução no consumo de energia e de água. Vale a pena ou não vale a pena? Vale a pena ou não vale a pena? Quer dizer, e o cara não fazer porque custa 200 mil a mais no custo da obra? Obrigado, Tatiana. Hein, Wilton, vale a pena? O que você acha? Ou não? Esse negócio, por que os caras não fazem? Porque Claro que vale a pena. não é? Pois é. Não fazem porque não sabem. Tá certo? Então, nós somos especialistas, nós somos profissionais, nós temos que falar dessas coisas, temos que mostrar, porque é aqui, ó, é no custo, no uso e operação, é no ciclo de vida, é durante a vida de, sei lá, 50 anos de vida útil, nós temos os principais impactos. Então, quando se fala sustentabilidade, nós temos que falar em 4D, não é só ponto, espaço tridimensional, 3D. Nós temos 4D é o tempo, é o espaço no tempo. 3D mais tempo. Então, quando você joga o impacto dos custos do projeto versus mais o custo da obra, mais o custo da operação e o custo do desuso final de vida útil, e põe o custo disso tudo na análise na ACV, no custo do empreendimento, do ciclo de vida, a operação representa 80%. Uso e manutenção, operação representa 80%. Então, tudo que a gente fala aqui na qualidade do projeto, por que é importante esse item do projeto e os caras valorizam tão pouco? Porque é aqui que está a inteligência, aqui que estão as tomadas de decisão que vão impactar no custo da obra e principalmente no custo da operação. As tomadas de decisão de projeto é que vão impactar no custo da operação e da construção também, naturalmente. Mas está na operação a maior parte dos impactos. Então, daí a importância de se trabalhar bem nessa fase de projeto, daí a importância de se valorizar os profissionais envolvidos, daí a importância da gente se valorizar e se posicionar como profissionais especializados para entregar serviços mais qualificados, inclusive cobrando mais por isso, porque os benefícios desse trabalho vão ser tremendos para os investidores daquele empreendimento. Está entendendo? Então, a gente tem que valorizar o nosso trabalho para agregar valor aos negócios do nosso cliente. E não só os negócios, mas também os benefícios para a comunidade, benefícios para o planeta como um todo. Tá certo? E quando se fala em redução de emissões de CO2 para atingimento de metas de redução globais, e os países que são signatários dos acordos internacionais, principalmente o Acordo de Paris e outros, estão comprometidos com isso, inclusive o Brasil, e o Brasil tem um papel importante nisso em contexto global. Esses países estão desenvolvendo regulamentações que estão nos obrigando a desenvolver soluções, empreendimentos que respondam a essa necessidade, essa urgência da redução das emissões. Como se faz isso? Nós temos que preparar o futuro. Daí o tema do nosso workshop aqui, né, dessa série de workshops, uma temporada de 10 episódios, Arquitetura para um Mundo Sustentável. Por que chama assim? Porque nós estamos desenvolvendo soluções que vão produzir empreendimentos que dão respostas a estas questões. Como será o mundo no futuro? Para que o mundo seja sustentável, precisa que nós tenhamos empreendimentos sustentáveis. E aí isso se faz com o consumo de energia zero, se faz com o consumo de água zero, se faz com geração de resíduo zero, se faz com emissões de carbono zero. Como é que faz para você projetar um empreendimento que hoje vai ser construído e vai ser habitado, utilizado por 50 anos, e em 2075 ele terá, ao longo da sua vida útil, um impacto zero em energia, água, resíduo e carbono? Como é que faz, Casé? Como é que faz, Gisélia? Como é que faz, Tatiana? Dá para fazer? A resposta é sim, dá. A resposta está nos edifícios Net Zero Energy, Net Zero Water, Net Zero Waste, Net Zero Carbon, os edifícios zero
zero carbono, zero energia, zero água, zero resíduo. Ou near zero, aí os caras falam ZEB ou NZEB, que é near, que é próximo de zero, né? E isso se faz, e é disso que nós vamos falar, inclusive, no próximo episódio, na próxima semana, com o tema da arquitetura dos edifícios de alto desempenho. Já os convido desde já a participarem da próxima edição. E aqui estão publicações que eu recomendo. Essa do Gregory Katz, do Greg Katz, é uma publicação disponível, está publicada. Eu vou, como eu comentei para os inscritos que estão, quem está assistindo isso aqui gravado, lembre-se, aqui na plataforma você tem um anexo aqui, materiais adicionais complementares, aos quais você tem acesso. Esse material deve estar aqui já, tá? Estou falando para quem está assistindo a gravação na plataforma. Vocês podem acessar esse material aqui no PDF que eu vou deixar, já deve estar aí, tá? E é uma publicação, foi traduzida para o português dessa publicação original do Gregory Katz, que é um estudioso do assunto dos aspectos financeiros da construção sustentável. Eu já tive a oportunidade de bater papos com ele pessoalmente lá nos Estados Unidos durante a feira Greenbuild, em algumas oportunidades. É um cara muito gente boa. O Gregory Katz é economista de formação, mas se especializou no setor da construção, no mercado imobiliário, e ele estudou essa questão, foi um dos pioneiros. A primeira publicação que ele fez a respeito foi em 2003, tem mais de 20 anos, mas essa publicação, essa mais recente dele, foi traduzida pelo Secov em 2020, não, 18. E esse empreendimento que ele ilustra a capa é um empreendimento de referência muito legal, que é uma escola chamada Sidwell Friends School. Já tive a oportunidade de visitar com grupos em missão técnica. A gente fica em Washington, D.C., ao lado de Washington, D.C., na Virgínia. É a escola onde tradicionalmente estudam as filhas dos presidentes dos Estados Unidos, as filhas do casal Bush, as filhas do casal Clinton, as filhas do casal, curiosamente, todas mulheres, meninas, na ocasião, do casal Obama também, todas estudaram nessa escola. E porque é uma referência, não só do ponto de vista da qualidade do ensino, mas também a da qualidade das instalações. É um prédio de referência, é net zero energy, energia zero, é água zero e é LEED Platinum, certificado no mais alto nível de certificação, por isso que nós fomos até lá para visitar, é um caso de referência. Mas, independentemente do prédio, o livro Tornando o Nosso Ambiente Construído Mais Sustentável, Custos, Benefícios e Estratégias, é bastante recomendável, porque ele traz dados, números, e que trazem essa justificativa para os investimentos na área da construção sustentável. E é um livro que, traduzido para o português para o Brasil, pelo Secov, foi acrescentado nessa edição brasileira, foram acrescentados dados da pesquisa do colega Milton Leite, a qual me referi agora há pouco, trazendo dados da nossa realidade que confrontam, que não só confrontam, que confirmam os dados que eu já havia comentado lá da pesquisa dos Estados Unidos. Então, esse livro bastante recomendável, recomendo que vocês acessem aqui na plataforma, tá? Quem estiver assistindo lá na plataforma. E o outro é uma publicação que já não está disponível, não dá para compartilhar. Essa você pode pesquisar e comprar no Amazon, no Google, sei lá o quê. Green Building Space, Design Productivity and Ecology. É uma publicação bastante interessante, porque traz dados também reais de empreendimentos realizados sustentáveis pelo mundo. Muitos deles já tive, inclusive, oportunidade de visitar também em missões técnicas internacionais, então comento, por isso que é bem legal essa publicação. Certo? Tatiana está aplaudindo aí. Você quer comentar alguma coisa, Tati? Fica à vontade, tá? Deixa eu ver aqui no chat o que tem. A Gisélia. No estudo de viabilidade, é importante ser quantificada a economia a longo prazo, principalmente para agregar valor ao empreendimento certificado e mostrar ao cliente as vantagens financeiras, além da ambiental e a valorização do metro quadrado do empreendimento. Exatamente, Gisélia. Quando a gente faz um estudo de viabilidade técnica para o empreendimento, e esse é o primeiro passo para uma análise mais aprofundada para a implantação da certificação, que inclusive eu recomendo o Casé, recomendo também Tatiana e outros colegas que estão assistindo, desenvolvendo projetos, eu recomendo fortemente que sempre se faça uma avaliação da viabilidade técnica para certificação, porque há muitas oportunidades, como eu disse, de agregação de valor. E aí, nessas oportunidades, a Carla também está assistindo aqui, bem-vinda, Carla. A gente pode, nessas oportunidades, quantificar os potenciais que aquele empreendimento tem para as suas reduções de impacto. Temos condições de quantificar também quanto isso vai significar em redução de custo operacional e também estimar qual o benefício financeiro na valorização do empreendimento na oportunidade do lançamento. Para que esse lançamento e essa agregação de valor exista, Gisela, existe aí um outro trabalho que a gente oferece na nossa consultoria,
de sustentabilidade, que é a assessoria à comunicação. A comunicação com o público e interno, a princípio, e externo também, e isso envolve dois momentos-chave, que são a criação de peças e estratégias de comunicação para marketing, para vendas, para lançamento, e é importante que a gente faça isso porque o pessoal da área de comunicação não tem conhecimento técnico das coisas, eles têm conhecimento muito superficial, ou quase nenhum, e a gente, mais técnico, a gente tem que orientá-los em relação a usar expressões adequadas e também destacar os aspectos que são mais sensíveis para o público consumidor, porque, por exemplo, quando se fala em coeficiente, COP de ar-condicionado, coeficiente de performance operacional do sistema de ar-condicionado. Quem quer saber, quem sabe o que é COP? O comprador vai comprar o empreendimento porque o ar-condicionado tem COP de 1, de 0,9, de 9,2, 9,5, sei lá. Não vai, não é isso que faz diferença. Então, isso tem coisa que a gente não precisa falar. Mas, sabe quais são os itens que os caras mais percebem como sensíveis, como assim, o comprador, o usuário do empreendimento sustentável? Quando perguntado quais são as características que o empreendimento tem, que o levaram a comprar, a adquirir aquele empreendimento sustentável, quais são essas características que identificam esse empreendimento como sustentável, o usuário normal percebe o seguinte, o que ele comenta em geral, em média, não necessariamente nessa ordem, tá? Mas são três coisas principais. Telhado verde, cobertura verde e parede verde, energia solar e bicicletário. São os itens mais sensíveis, porque ele percebe, ele vê. O sistema solar ele vê, o sistema, ou não vê, mas ele sabe que tem a parede vegetada, a vegetação e o uso de bicicleta. Isso são itens sensíveis para as pessoas. Então, ótimo, vamos destacar isso. Quanto custa o bicicletário? Bobagem, cara. Bobagem. Custa quase nada. E o sujeito nem pensa em colocar, porque não tem ciclovia na via. Porque aí, o empreendedor pensa assim, por que eu vou colocar um negócio que ninguém vai usar? Ele nem sabe. Nem sabe. Às vezes, talvez ninguém use mesmo, mas a partir do momento que você põe a instalação, as pessoas passam a usar. Quando surgiu a certificação LEED lá atrás, 2007, 2008, os empreendimentos de São Paulo não tinham bicicletário. E todo mundo falava, quem vai andar de bicicleta em São Paulo? Quem vai pedalar nessas vias cheias de trânsito, não sei o quê? Todo mundo era cético. É uma acessibilidade, né? Antes da gente ter. Salvador tem um pouco, mas as pessoas com qualquer tipo de deficiência não tinham como sair, né? Não E tinha ainda como sair, ficam né? porque a gente ainda tem muitas barreiras, muita dificuldade. Então, no momento que você propicia, né, então as pessoas começam a utilizar mais a bicicleta, o cadeirante começa também a poder se locomover no lugares, visitar. Exatamente. Diga, Gisélia, a gente Com acaba isso, induzindo comportamentos, né, Zé? Acaba induzindo a mudança de comportamento. Diga, Exatamente. Gisélia. exatamente com relação a induzir o comportamento, eu fui para um congresso de engenharia elétrica lá em Belém e, e eu vi uma oportunidade principalmente para o nosso empreendimento, né, que vai fazer a certificação, de faturar também com o uso de carregadores de carro e Sim, de triciclo, né? Por exemplo, na Praia do Forte, há um grande movimento, né, de pessoas que usam as motos elétricas, bicicletas elétricas e o triciclo e quadriciclo elétrico. No hiper bom preço que tem lá, que é o hiper ideal, né, que é um grande hiper bom preço, a Neoenergia colocou, e você vê a toda hora os carros elétricos, né, porque devido ao alto poder aquisitivo da população, né, que mora e frequenta hoje em dia mora hoje, né, em Praia do Forte, os carros lá carregando enquanto está fazendo as compras. E lá o supermercado tem um sistema fotovoltaico. E como empreendimento, né, sustentável, a tendência, né, para ganhar também pontuação e também valorizar o preço por metro quadrado é o sistema fotovoltaico para o abastecimento da energia do condomínio, aí pode usar e é uma fonte de renda para o administrador, para o condomínio, né? Que vai ficar bem barato, é. não é isso? Mais que uma fonte de renda, eu diria, Gisele, que é uma oportunidade estratégica.
porque ele atrai Exato. um público mais qualificado, tá certo? Ele atrai gente com um poder aquisitivo mais elevado, com um nível de consciência mais elevado. Então, existem fatores ainda adicionais em relação à economia direta, tá certo? Pois é. Tatiana, por favor, fique à vontade, pode comentar. Boa noite a todos, boa noite, professor Antônio. Eu acredito que uma perspectiva também, nós somos da área de gestão, a gente percebe, né, que os clientes eles dão muito enfoque à questão do custo. E aqui em É, Salvador a gente tem incentivos fiscais, por exemplo, para construções sustentáveis, de IPTU verde, IPTU amarelo, para energia fotovoltaica, diversos aspectos, porque a gente precisa criar evidências. Então, acho que essa questão de redução de custos e incentivos fiscais é um ponto que demonstra que tem mercado, sim. certamente, exatamente, é isso mesmo. Muito bem. Tem mercado? Pois é, essa pergunta já está respondida aí. Sim, tem mercado, que a gente está vendo aí, e há muito dinheiro no mundo para isso, pessoal. Vocês não têm noção, talvez agora vocês vão ter uma noção do que há de oportunidades de utilização de recursos destinados especificamente para aplicação em projetos sustentáveis. O Banco Mundial tem um braço para financiamento para promoção de desenvolvimento em países emergentes, que é o International Finance Corporation, a IFC, que tem sede em Washington, lá na sede do Banco Mundial, e que tem 24,7 trilhões de dólares para serem investidos até 2030. E nós estamos em 24, falta pouco tempo para aplicarmos quase 25 trilhões de dólares, sendo 15,7 trilhões em investimentos em empreendimentos residenciais sustentáveis e outros 9 trilhões em empreendimentos comerciais sustentáveis. Tudo isso é dinheiro que está por aí disponível para a gente utilizar. Hoje, inclusive, eu tive uma reunião aqui com as colegas Carla e Tatiana, para falarmos de projetos que podem ser financiados com linhas de financiamento internacionais, é esse dinheiro que está por aí, com taxas mais reduzidas, trazendo oportunidades para empreendedores, investidores, obterem financiamento com taxas, não só com taxas reduzidas, mas também com carência para pagamento, para projetos que, claro, desde que sejam projetos sustentáveis e que promovam benefícios não só sociais, mas também ambientais e econômicos. Então, com isso, cria-se muitas oportunidades, muitas oportunidades. Então, isso a gente tem visto acontecer em várias partes do mundo, também no Brasil. Um relatório do World Green Building Council, que é a entidade que congrega os Green Building Councils do mundo todo, inclusive o GBC Brasil, ela publicou um relatório de 2021, ainda no ambiente da pandemia, que trouxe vários dados importantes aí, demonstrando que as empresas, os tomadores de decisão, estão claramente destinando esforços e recursos para a promoção de empreendimentos sustentáveis, por conta, principalmente, da redução de custos operacionais, porque é a coisa certa a ser feita, para a promoção de espaços mais saudáveis e a questão da salubridade, ou a promoção de espaços saudáveis, ganhou peso ainda maior no ambiente da pandemia. Né? As pessoas estavam todas sensíveis a essa questão da saúde da pública e da qualidade dos espaços para promover a saúde das pessoas. Não só os espaços construídos, mas também os transportes e os espaços públicos, os espaços abertos, inclusive. Então, a gente precisa ter, então essa questão ganhou ainda mais relevância, os edifícios saudáveis, e tem certificação para isso também, e a gente tem métrica, tem indicadores, a gente consegue quantificar exatamente a partir de parâmetros claros em processos de certificação como o WELL, por exemplo, e há outros, HBC, que, também para residências, há indicadores que a gente pode quantificar exatamente o efeito que os espaços e as suas características, a qualidade da iluminação, a qualidade da luz, da acústica, a qualidade térmica dos materiais, a limpeza, a manutenção, tudo isso, os impactos que as características do empreendimento causam no nosso organismo, do ponto de vista fisiológico, gástrico, sono, capacidade cognitiva, concentração, sistemas hormonais, questão estresse, etc., pressão arterial, circulação, nossa, série de fatores fisiológicos e também psicológicos, entendeu? Socialização, integração, empatia,
altruísmo, relação com os outros, paciência, tolerância, parcimônia, ou seja, tudo isso são fatores, cara, olha a quantidade de variáveis que essa coisa envolve quando a gente tem indicadores, quando a gente tem condições de aferir. Que impacto tem a iluminação com a concentração, a qualidade acústica com a qualidade do sono, tá entendendo? Ou seja, existem indicadores. Hoje a gente consegue fazer essa relação, tem certificação para isso. Olha que ferramenta poderosa que a gente tem em mãos para utilizar para garantir a qualidade dos espaços para as pessoas e demonstrar como se obtém essa qualidade. E o valor que os empreendimentos que têm isso têm em relação aos tomadores de decisão, aos investidores. É esse valor que a gente tem que mostrar e falar sobre isso. Porque os caras não sabem e a gente tem que mostrar. Então, nós temos a questão redução de custo operacional, coisa certa, edifícios saudáveis, comprometimento da empresa do ponto de vista corporativo e regulamentações. Regulamentações que estão surgindo cada vez com maior frequência, com maior abrangência e com maior nível de exigência também. Tá certo? Então, são questões que estão ali cada vez mais prementes para a gente ter que lidar, nos obrigando a produzir cada vez empreendimentos melhores. E isso tem impactado diretamente na percepção dos investidores em relação ao nível de importância que eles dão para essas coisas, naturalmente. Porque se tu está batendo, né, a água vai subindo, o cara vai se preocupando cada vez mais. Então, já se sabe que nos próximos anos, pesquisa de 22, a questão do ESG, da governança socioambiental, que é o guarda-chuva, o rótulo que agora se colocou sobre esses conceitos todos que não são novos, né? Tudo já estava aí, né? O ESG é uma cara nova, uma sigla nova para um assunto velho, na verdade, né? Não é um assunto novo. O que é novo o que é novo é essa nova abordagem e, fundamentalmente, o fato de que se criou um alerta no mundo do dinheiro, ou seja, onde está o capital? Os investidores, os fundos de investimentos principais no mundo inteiro foram orientados, tomaram a decisão de direcionar os seus recursos para projetos sustentáveis, para projetos que tenham, empresas que tenham, empreendimentos que tenham claramente preocupação com a questão da gestão socioambiental. E as empresas que têm isso de maneira claramente implementada e não fake, e não greenwashing, e não para inglês ver, ou pinturinha verde para enganar, as empresas que têm comprometimento com o ESG têm benefícios importantes financeiros. Então, isso muda tudo, porque essa questão passou a ser analisada no topo da liderança. Saiu da base da área técnica ou da área acadêmica ou científica para a área corporativa no topo da tomada de decisão. E aí, na hora que entra na tomada de decisão, vem top-down. Na hora que você vem top-down, você torna a coisa muito mais real, muito mais prática, né? Porque você não tem que convencer o contrário, né? Down-up. Você está de cima para baixo. Então, daí a importância dos tomadores de decisão estarem se direcionando o seu pensamento para isso. Então, e quando se fala em ESG, os critérios mais importantes, segundo essa pesquisa publicada pelo WGVC, está ali, ó, gestão de energia e resíduos e certificação de construção verde. Olha aí, pessoal, pegada de carbono, estratégias para mudanças climáticas, emissão de gases de efeito estufa. Qualidade do ar está aqui atrás, ó. Mas na hora que a gente faz tudo isso, a gente consegue melhorar isso aqui também. Então, mas olha os itens com os quais eles estão mais preocupados. Gestão de energia e resíduo e construções sustentáveis, certificações. Olha o potencial de negócio que isso traz para a gente. Com muito dinheiro envolvido. Então, a questão não é quanto custa. Entendeu, Casé? A questão é falar com a pessoa certa, usando o argumento certo. Aí o preço você põe o preço que for, tá? E viabiliza, porque é isso que tem. Só que a questão, temos que chegar na pessoa certa, temos que falar com a pessoa certa e falar da forma certa, e apresentar os benefícios da forma certa. São muitos, né? Olha aqui. Embora a pegada de carbono e estratégia de mudança climática fossem dois critérios ESG que deveriam aumentar significativamente a potência nos próximos anos, quase 80% dos entrevistados esperavam que a certificação de construção sustentável aumentasse em importância, com 56% indicando um pouco de aumento e 24% significativo aumento. Olha aí, a certificação de construções sustentáveis. Olha o nosso mercado aí. Então, isso já é algo, digamos assim, consistente, como eu disse. O Brasil já é um dos países que mais tem empreendimentos certificados no mundo, né? E não só LEED, como também Aqua. Esse da direita aqui, por exemplo, é o Shopping Cidade Jardim, o Complexo Cidade Jardim, com os edifícios residenciais ali
aqui em primeiro plano, e os comerciais lá ao fundo. Todos esses empreendimentos são certificados Aqua HQE, tá? Um dos maiores empreendimentos certificados Aqua do país. E alto padrão, supervalorizados, etc. Mas também tem muitos leads, né? E só no cenário lead, a quantidade de empreendimentos de volume de área, né, construída de empreendimentos certificados no Brasil nos coloca entre o quarto, quinto ou sexto do mundo, entre os mais, os que têm mais casos, né, de empreendimentos certificados LEED. E no caso de certificações Aqua, nós estamos falando já de 800 hoje em dia empreendimentos certificados em várias áreas. Uns 600 são residenciais, a maioria, portanto, mas também tem outros tantos não residenciais e em construção e em operação. E também bairros, infraestrutura aeroportuária, portuária, interiores e empresas que se tornaram empreendedores Aqua. Então, a Vanzolini faz um excelente trabalho. Nós também aplicamos na nossa consultoria a certificação Aqua. Eu, pessoalmente, já estive trabalhando na Vanzolini com eles. Tive um período lá durante a pandemia, trabalhando remoto para eles. E na consultoria, trabalhando com a certificação para clientes diversos, especialmente residenciais. Fala, Gélia, fica à vontade, por favor. Você falou em certificação de bairros, como assim, público ou tipo num Alphaville, num condomínio grande assim de loteamento? As duas coisas acontecem. No Brasil, os empreendimentos de áreas urbanas, bairros e condomínios sustentáveis, no Brasil até agora são todos privados. Os certificados são todos privados. Não há iniciativa pública. Desculpe, o setor tem uma área na Asa Norte de Brasília, que é uma iniciativa pública, que começou o processo, mas eles não concluíram. O único caso de empreendimento público de aplicação de bairro sustentável certificado em Brasília, ele não progrediu a certificação. O bairro, sim, a certificação não progrediu, público. Mas privados tem, um monte. Pedra Branca, Santa Catarina, tem o Viva Parque agora lá também em Santa Catarina, o primeiro é ao lado de Florianópolis, Palhoça. O outro é em Porto Belo, Santa Catarina. E, cara, há muitos, eu não vou lembrar de cabeça agora. Loteamentos, no interior de São Paulo tem vários certificados Aqua. Em São Carlos tem um muito legal, que tem um campo de golfe, esqueci agora os nomes, mas sim, há vários, mas privados no Brasil, a maioria. Certo? No Brasil todos, na verdade. Até agora. Obrigada. Imagina. Então, nós estamos falando de mais de 3 mil empreendimentos já certificados no país, incluindo LEED e Aqua, e sendo, portanto, o setor da construção sustentável aquele segmento que mais cresce no nosso país. Inclusive, durante a pandemia, houve crescimento do mercado na construção sustentável. E não só pelo país inteiro, de norte a sul, literalmente, leste a oeste, como também em diversos setores. A coisa começou lá atrás, como eu disse, no mundo corporativo, dos edifícios de escritório de alto padrão, muito notadamente ali na região sul da zona sul de São Paulo, da cidade de São Paulo, mas rapidamente a coisa expandiu não só para o país todo, mas também para outros setores. Hoje a gente já tem muitos casos de empreendimentos residenciais, industriais, comerciais, hospitalares, um setor de serviços tem de tudo, tem lojas, cadeia de restaurantes. Então, nós estamos falando de algo que está... E residências, inclusive, né? Nós temos clientes de residências também, sempre com agregação de valor importante, e edifícios residenciais também. Então, nós estamos falando de uma oportunidade de mercado fantástica, que está aí à nossa disposição, é crescente, está bombando, e nós que somos arquitetos, em especial, temos, alguns, né, os colegas aqui são arquitetos, nós temos, eu diria, não só condições, mas com mais informação, conhecimento, a gente tem a obrigação, eu diria, nós temos a obrigação de propor estas coisas, temos o dever profissional, eu diria, moral, e não só como profissionais, mas também como indivíduos mesmo, mais conhecimento que a maioria das pessoas, especialmente se os clientes nos contratam é porque eles reconhecem a nossa especialidade, como nós vamos ao dentista, né? A gente vai ao dentista porque reconhece a especialidade dele, e a gente não fica questionando o que o dentista vai fazer no nosso dente, né? Ele só faz, né?
Então, e a gente paga, e não é barato. Então, nós temos que nos posicionar como especialistas também e promover esses benefícios, esses resultados para os nossos clientes, para os nossos projetos, tá certo? Com a diferença de custo adicional pequena, com uma série de benefícios importantes, imediatos, de médio prazo e de longo prazo, operacionais, benefícios de qualidade, benefícios ambientais, benefícios econômicos, benefícios sociais. Então, nós temos valorização do imóvel, agregação de valor para venda no VGV, nós temos valorização patrimonial, né, para aquele que vai manter a propriedade, ou seja, estamos falando de edifícios necessários para a gente efetivamente produzir, promover o desenvolvimento sustentável, tá certo? E eu finalizo aqui com uma publicação, com publicações que eu acrescento aqui. Esse livro da direita está disponível, o glossário da construção sustentável do Jerry Udelson, que é esse autor aí americano, muito conhecido. Ele é chamado The Godfather of Green Building. É o tiozão, o vovozão da construção sustentável, autor de várias publicações. Eu trago duas aqui apenas. A primeira delas é esse glossário que está disponível. Vou colocar aqui na plataforma também. Quem está assistindo gravado aqui já pode acessar. Está aqui abaixo, material complementar. E você pode baixar o PDF, leitura, isso está em inglês, tá? Mas, além disso, eu tenho o meu glossário da construção sustentável, que eu comecei a escrever antes de conhecer a publicação do Jerry. Comentei com ele que já tinha feito, ele achou legal. Mostrei, porque estava no material da missão técnica, essa que a gente acompanhou lá. E foi legal que mostrou que ele já tinha feito algo semelhante ao que ele tinha feito também, nem conhecia. E esse meu glossário da construção sustentável está aqui no material também, tá? Vocês já ganham de bônus aqui, quem está assistindo no gravado, tá, né, que comprou o acesso VIP aqui, você pode acessar o material, está aqui na plataforma, tá? Agora, este outro da esquerda não dá para compartilhar, esse tem que ser adquirido e eu recomendo fortemente. Projeto integrado de construções sustentáveis é algo super importante, não se faz construção sustentável sem projeto integrado, certo, colega Carla Lupinati? A Carla é uma gestora de projetos competente, está no nosso programa de mentoria Green Professional também, atuando, desenvolvendo lá seus projetos, seus programas, né, Carla? Projeto integrado é o caminho, certo? Você Isso, aplica. Macedo. Exatamente. Estamos trabalhando para isso, né? É isso aí. Muito bem. E essa publicação eu recomendo, não só porque ela é muito pertinente, a do Jerry Udelson também, neste caso da edição brasileira, nessa tradução, por uma coincidência, eu fui convidado a escrever o prefácio da edição brasileira. Então, e não foi por conta da indicação do Jerry que eu já conhecia, não. Foi coincidência. A editora brasileira entrou em contato comigo para me solicitar que eu escrevesse o prefácio, assim eu fiz, e até, inclusive, ajudei na revisão da tradução, porque eles tinham contratado um tradutor não técnico, específico, o assunto é muito específico mesmo, tem muito linguajar técnico, que eu sugeri algumas revisões de tradução na parte técnica e contribuí, portanto, de certa forma, modestamente ali com a publicação. Então, eu recomendo, esse está disponível apenas pelas livrarias, aí você pode adquirir, eu recomendo fortemente. Essas outras publicações estão apenas em inglês, a do Banco Mundial, que trata do financiamento e as políticas de incentivo aos programas de desenvolvimento sustentável, e esse relatório do World Green Building Council, que eu comentei lá no início, que trata dessas tendências da construção sustentável para os próximos anos, aí, a partir desse ambiente da pandemia, pós-pandemia. Tá certo? Isso finaliza aqui a nossa contribuição nesse workshop de hoje, nesse episódio de hoje da série de workshops Arquitetura para um Mundo Sustentável. E eu convido os colegas, quem quiser se aprofundar no assunto, que me consulte para a gente marcar uma sessão individual, uma conversa, um bate-papo pelo Zoom, pode ser, os colegas que estão assistindo aí de fora, a gente normalmente faz essas conversas pelo Zoom, para trabalhar a possibilidade de você se envolver num programa de mentoria para a gente aprofundar esse assunto, como há colegas que já estão participando aqui e podem recomendar, tá certo? Colega Wilton, colega Carla, que já estão nas nossas mentorias, vocês recomendam o programa para quem está assistindo aqui a gravação? Eu super recomendo. Foi uma mudança assim de chave na minha vida. Desde que comecei minha carreira, eu sempre foquei na inovação e na sustentabilidade, mas fez uma grande diferença e eu tenho tentado ao máximo
contagiar, né, e convidar colegas, principalmente engenheiros, porque quanto mais pessoas estiverem nesse nicho, né, mais clientes eu acho que a gente vai conquistar. Eu Perfeito. super É isso mesmo. recomendo. Ótimo, obrigado. Legal, Gisélia. E aí, Carla, Wilton, vocês estão também na mentoria Green Professional, em turmas diferentes, né? A Carla teve na turma 1, Wilton na turma 2. O que vocês me dizem? Bom, Oi, oi, Wilson. fale você primeiro. Mulheres, ladies first, please. Oi, boa noite. Deixa eu ligar minha câmera. Eu super recomendo também, porque tanto as aulas quanto a mentoria do professor são ricas assim em conteúdo, né? Sempre atual, então ele deixa a gente com uma visão globalizada, né, do que está acontecendo, um formato integrado. Então, assim, é bem importante, até pelo networking também que a gente faz com as outras pessoas. Então, assim, eu indico e acho importante porque um trabalho que a gente tem de arquitetura sustentável, ela é multidisciplinar, né? Então, é super importante que a gente sempre tenha vários colegas aí, cada um fazendo uma atividade numa disciplina, para que a gente tenha projetos qualificados, né? Integrados, né? Qualificados Ex- e sustentáveis. Exatamente. Legal, obrigado, Carla. E aí, Wilton? Bom, vou ligar aqui um pouco. Tá ouvindo? Estamos. É, bom, para mim foi muito, assim, desafiador, né? Eu sou engenheiro, não sou arquiteto. Então, isso, de certa forma, o meu olhar é um olhar mais, vamos dizer, mais cartesiano, no sentido de custo e valorização financeira, né? Isso é o Perfeito. meu objetivo, na verdade, a entrada dele no grupo foi mais ou menos isso, pensando É importante que em alavancar tenhamos profissionais como você. novos negócios em si. Seria É como isso se aí. fosse mais um desafio, mais uma coisa, mais uma atração a ser colocado no empreendimento, né? E isso está sendo feito mesmo, né? Eu vejo como um caminho sem volta, né? É isso aí. E é assim, é como você descobre que isso pode trazer tanto benefício e benefício monetário também. Isso precisa ser Certamente. divulgado, precisa realmente de profissionais mais qualificados, principalmente quem faz os projetos, né, dessa informação. Então, eu creio Perfeito. que é um primeiro passo importantíssimo nisso. Falta divulgação, falta profissionais, e eu acho que a coisa está cada vez mais avançada. E obrigado por tudo, viu? É isso mesmo. Eu que agradeço, Wilton. Muito obrigado por seu depoimento. Ah, peraí, deixa eu voltar aqui. Eu esqueci. Colegas, deixa eu voltar aqui a tela para a gente fazer um print aqui. Acho que vai dar, sim. Deixa eu fazer assim. Aumentar aqui. A Tatiana, Cazé, querem comentar também alguma coisa, hein? O que vocês acharam desse contexto todo, dessa chuva de informações aqui? Se puderem abrir Excelente, a câmera, eu vou tirar um print aqui. Vocês conseguem abrir? excelente a discussão. Parabéns pelo conteúdo, pela seriedade na condução. É importante trazer esses aspectos da questão de financeira e também a questão de empatia, as questões humanas, como a colega falou, né? A gente precisa ter uma equipe multidisciplinar para ter esse olhar. E gostei muito, parabéns. Legal. Tati, você consegue abrir a câmera para a gente fazer um print com todo mundo aqui? Todo mundo que está aqui até o Não estou final. conseguindo aqui nesse local. Não entendi. Não consegue? Tudo bem, não tem problema. Ok, então vamos lá. Gente, obrigado, valeu. Agora eu vou fazer aqui uma foto aqui. Fiz o print, agora eu vou fazer uma foto para colocar, porque senão a minha assistente, a Priscila, me chama a atenção. Joia. Obrigado. Valeu, gente. Pessoal que está assistindo aqui a Valeu, gravação, Macedo. não deixe de acessar. Obrigado, Casé. Obrigado por ter assistido. Depois a gente evolui os nossos assuntos lá que a gente falou, tá? Tá joia. Um Valeu. abraço a todos. Obrigada, tchau, tchau. Próxima semana nós temos
Arquitetura de Alto Desempenho. Espero vê-los aqui também e os demais colegas aqui no próximo episódio da série Arquitetura para o Mundo Sustentável. Valeu, até a próxima. Tchau, boa noite a todos. Boa Obrigada. Boa noite. noite.